O painho de monteiro é a mais recente espécie de vertebrado descoberta nos Açores. Não é muito comum nos nossos dias descobrir novas espécies de aves, porque elas são dos organismos mais bem estudados do planeta. Apenas em regiões de floresta tropical ou pouco exploradas é que se descobrem novas espécies. No entanto, recentemente aqui nos Açores foi descrita uma nova espécie de uma velha ave que há muito tempo habita as nossas ilhas. Essa ave chama-se painho de monteiro. Painho de monteiro é um nome que tenta, de alguma forma, prestar uma homenagem à pessoa que contribuiu para que nós reconhecêssemos essa espécie como uma espécie diferente. E essa pessoa era o investigador Luís Rocha Monteiro, que começou a trabalhar com aves marinhas no início da década de 90 e que depois acabou por fazer os seus estudos de doutoramento com aves marinhas. Portanto, ele licenciou-se em Engenharia do Ambiente na Universidade de Aveiro, veio trabalhar para a Universidade dos Açores, começou a trabalhar com contaminação, ecotoxicologia, mercúrio, em várias espécies de peixes e espécies alimentares, inclusivamente, e depois começou, a pouco e pouco, a trabalhar com as aves marinhas. Até aí as aves marinhas eram muito pouco estudadas no nosso arquipélago, portanto Luís Monteiro contribuiu de forma, como mais ninguém até agora, para a identificação das principais colónias, para o seu estudo, para o estudo da ecologia, da fenologia reprodutora, enfim, para a sua conservação, porque sempre aplicava o conhecimento, o conhecimento que obtinha, os seus estudos à conservação, portanto, contribuiu de uma forma decisiva para o estudo das aves marinhas nos Açores e para a sua conservação. Eu trabalhei com o Luís no período de 1997 até 1999 e sei que ele, na altura em que faleceu, já sabia que o painho era uma nova espécie, portanto isso tinha resultado de todo o trabalho que ele tinha feito, mas nunca pensou em chamar-lhe painho de monteiro. Eu gostava que o painho de monteiro não se chamasse painho de monteiro. E então, portanto, o painho de monteiro, como é que ele descobriu que era uma nova espécie? Ele teve na mão centenas de painhos, mediu-os, retirou-lhes amostras de penas e de sangue para estudar a sua genética, os contaminantes, etc. Portanto, estudou várias colónias nos Açores e quando foi olhar para os dados começou a ver que havia valores, por exemplo, na contaminação de mercúrio diferentes entre as duas populações. Até aí, o painho era considerado uma espécie que tinha as duas populações, a população de inverno e a população de verão. E quando ele começou a comparar essas duas populações, havia diferenças, inclusivamente diferenças morfológicas, da concentração de mercúrio, etc., que ele não as tinha detectado à mão, porque teria sido impossível, né? Enquanto as manipulou. Já tinha detectado algumas diferenças nos cantos e depois começou a ver que essas diferenças iam muito para além do fato de se reproduzirem em alturas diferentes do ano e incluía as focalizações, a morfologia, etc. E iniciou diversos estudos dos ectoparasitas dessa espécie com o seu orientador Bob Furness, da genética, com uma colaboradora americana, Vicky Friesen, e o cenário de uma nova espécie começou-se a compor com todos estes novos dados. E esse trabalho estava em desenvolvimento na altura e acabou por ser publicado recentemente pelo colega Mark Bolton, que continuou esses estudos e produziu o artigo final. E esta espécie de painho de monteiro, pelo que sabemos até hoje, nidifica apenas nos Açores. Ainda não se descobriu nenhum outro local onde possa nidificar. Portanto, é endémica das nossas ilhas, só existe aqui e só existe na Graciosa, no Ilhéu da Praia, no Ilhéu do Baixo, também na zona da Ponta da Barca e do Ilhéu da Baleia, e eventualmente pequenas colóniazinhas nas flores. Ainda há aqui algumas coisas por explorar. Estas aves são difíceis de estudar, porque muitas vezes estão em locais inacessíveis, em falésias,
e é difícil confirmar a nidificação, etc. No Ilhéu da Praia, felizmente, é cada vez mais fácil estudar esta espécie, porque há ninhos artificiais que também foram desenvolvidos no seguimento do trabalho que o Luís estava a fazer com as aves, não é? Identificou-se a falta de habitat como um fator importante, poucos ninhos, e na altura que o Luís faleceu estava justamente a iniciar-se um projeto com o Mark Bolton de criação de habitat e de ninhos artificiais que teve um sucesso muito grande e que contribuiu de uma forma muito importante para a conservação desta espécie. O Luís era uma pessoa muito concentrada, limpa no sentido de sabia o que é que estava a fazer, sabia como é que estava a fazer, uma pessoa sentia-se segura a trabalhar com ele. Eu quando comecei a trabalhar com ele, tinha acabado o curso e na altura havia a possibilidade de fazer um mestrado. Eu disse, não, mestrados não, vamos fazer trabalho de campo. E não sabia nada, não é? Que é o que acontece às pessoas quando acabam o curso, não sabia nada. E então comecei a trabalhar com ele e foi uma experiência riquíssima, porque por um lado tinha uma pessoa com a experiência que ele já tinha, que olhava para mim e que tratava comigo em termos profissionais com respeito, com abertura, pedindo a minha opinião. Não era aquele tratamento que às vezes é difícil, pode-nos parecer que é coisa natural. No fundo, o Luís era uma pessoa com um comportamento natural, mas é tão difícil encontrar pessoas assim. Portanto, era uma relação profissional em que eu aprendia muito, em que me sentia respeitada, porque era assim que o Luís tratava as pessoas. E ele dizia muitas vezes, às vezes recebia um e-mail dele, Verónica, estive a pensar, e ele estava sempre a encontrar maneiras de melhorar as coisas, estive a pensar isto, se fizéssemos assim, apesar das coisas serem muito bem feitas e organizadas, ele estava sempre a pensar em maneiras de melhorar as coisas. Portanto, tinha essa capacidade de organização e de ver tudo, não olhar só para o país, ver o Ilhéu da Praia, ver a Graciosa, ver os Açores, ver o Atlântico, de estudar as coisas no seu todo e com uma finalidade, com um objetivo, que não é apenas produzir um artigo científico, mas é que depois estas aves vão ser conhecidas e vão ser protegidas. Portanto, desde sempre se preocupou com a educação ambiental, com a produção de folhetos, de puzzles, do pequeno guia identificativo das espécies de aves marinhas. Portanto, teve sempre uma componente de trabalho que se alargou. E em termos científicos também teve um trabalho bastante importante e bastante concentrado, que resultou depois na sua tese de doutoramento em vários artigos publicados na área da contaminação por mercúrio, etc. Portanto, tinha essa grande capacidade de trabalho. Era uma pessoa extremamente honesta, tinha princípios fortes de respeito pela dignidade humana e pela justiça das coisas, não é? Não pactuava com interesses estabelecidos, nem com... E as coisas corriam, portanto, fluíam, sabia muito bem lidar com as pessoas, estabelecer contatos de trabalho. O trabalho de campo era sempre um prazer, porque havia sempre oportunidades de fazer outras coisas, as coisas estavam bem organizadas, até aos pormenores mais ínfimos, de chegar do trabalho de campo, ver os jipes das tendas, olhar daquilo estar tudo a funcionar na perfeição, ou seja, uma vez que o trabalho de campo pode ter percalços, esses percalços eram só os naturais, porque aquilo que se podia ser controlado e estar a funcionar bem estava. Isso dava uma grande segurança e uma pessoa sentia que era um trabalho que fluía mesmo bem. De tal forma que eu acho que no fundo é como as coisas deviam ser, mas é que não são assim, e por isso era uma capacidade de tratar das coisas como elas são. Portanto, o Luís era uma pessoa muito concentrada, o trabalho estava bastante organizado e corria bastante bem, mas não havia aquela sensação de stress. Ele tinha as coisas sob controle, e as coisas iam decorrendo e iam fluindo. Sim, podemos dizer que ficou-nos um corpo de trabalho muito importante, e isso é um legado que o Luís nos deixou, que faz jus à sua memória, mas que isso não nos faça esquecer que quando o Luís Monteiro faleceu tinha 35 anos, eu penso nisso, ele tinha 35, neste momento
eu tenho 36, por exemplo, ele tinha acabado o doutoramento há 2 anos. Ok, ele tinha feito até ali um trabalho muito importante, mas ele tinha sachado a terra e tinha tudo o que tinha preparado, ainda tinha muito mais trabalho para fazer, mais importante ainda. Portanto, ficou um legado, mas também ficou um buraco grande, um buraco muito grande. E quando andava no campo, o Luís, quando estava concentrado nas coisas, estava concentrado. Por exemplo, quando fazíamos trabalho de campo, às vezes, com as cagarras, com os painhos, recolher amostras, por vezes o trabalho ia pela madrugada dentro. E ele tinha sempre energia, estava sempre a fazer as coisas. Tinha mais energia do que os outros. Mas depois, às vezes, quando entrava no avião, não é? Havia várias viagens de fazer trabalho de ir para Ilhéus, depois de ligação, paragens da terceira, ele sentava-se no avião, normalmente descansava e adormecia, porque não tinha essa capacidade de descansar e de recuperar. Eu sempre tenho essa ideia que em dezembro ele entrou no avião e aproveitou para descansar e adormecer, e estava a dormir.